Mas antes vamos falar um pouquinho do que a gente já vem tratando, que é essa relação judiciário e legislativo. Até aqui no impasse do IOF, o judiciário aparece para colocar a bola no chão. Mas quando se fala de emendas parlamentares, a tensão, ela naturalmente tende a eclodir, né? Seja por conta da operação ou por conta do que está em curso e das reclamações que muitas vezes recaem, como a gente disse, sobre esse personagem, o ministro Flávio Dino. Dessa vez não foi o ministro Flávio Dino, tem a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que é esse personagem que costuma fazer a ponte com o Congresso Nacional. Luísa, dá para a gente vislumbrar algum cenário aí de relação entre os poderes depois da operação de hoje, ou na sua avaliação o negócio já começou a arrefecer? Vamos lá, Tainá. A gente lembra que na crise do IOF, o Congresso está em rota de colisão ali com o Palácio do Planalto e o Supremo está atuando aí como uma espécie de mediador, mas com uma tendência bastante favorável ao governo, né? A discricionariedade do Poder Executivo de aumentar a alíquota do imposto. No caso das emendas parlamentares, o jogo, a correlação das forças ali é um pouquinho diferente. Em todos os casos envolvendo ali aquela ação do ministro Flávio Dino, que é uma ação mais ampla, que não está focada ali no ponto de vista criminal, mas sim em garantir a transparência e a rastreabilidade dos recursos, o governo federal, a Advocacia Geral da União, jogou meio junto com o Congresso Nacional na defesa de alguns pontos ali, junto ao ministro Flávio Dino. Então, esses são casos aí que explicitam um pouco essas diferenças a depender do assunto que está em questão. Quando se trata aí na questão criminal, né, essas informações, essas apurações sobre desvio de emendas parlamentares, elas estão espalhadas por vários gabinetes no Supremo. Não é só o ministro Gilmar que tem ações a esse respeito, não é só o ministro Flávio Dino, tem com a ministra Carmen Lúcia, tem com o ministro Cristiano Zanin, tem com quase todos, né? Então, isso dá um pouco da dimensão de como esses desvios, eles se dão por circunstâncias muito diferentes, envolvendo várias localidades do Brasil, modos diferentes de fazer esses desvios. Então, isso acabou afastando aquilo que a gente via na Operação Lava Jato, de deixar tudo concentrado apenas com um relator. Cada relator ali está tocando uma investigação diferente ou até mais. Tem relator com mais de um processo. No caso de hoje, da operação de hoje, que está, como você disse, com o ministro Gilmar Mendes, foi autorizada essa operação, é uma medida de busca e apreensão que foi cumprida no gabinete, entre outros endereços, né, inclusive na cidade natal do deputado, lá no Ceará, foi cumprida no gabinete parlamentar na Câmara dos Deputados. O que me chamou a atenção nesse caso, Tainá, é que a autorização, a PF pede, né? A PF pode pedir, busca onde quiser. Houve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República também para o cumprimento dessa medida na Câmara dos Deputados. Mas o aval da PGR, ele só vem quando há muitas provas de que algo está errado, né? Normalmente, pelo menos nessa gestão do Procurador-Geral Paulo Gonet, ele tem sido bastante reticente em autorizar buscas no Congresso, justamente para evitar o acirramento dessa tensão. Até eu fui recuperar, porque eu lembrava de o Procurador-Geral ter falado isso em uma operação de busca que mirou o deputado Gustavo Gayer alguns meses atrás, e a PF pediu a operação no gabinete dele da Câmara, mas o PGR disse que não havia provas suficientes para uma medida tão extrema e escreveu, né? A busca e apreensão em ambiente parlamentar federal importa significativa interferência de um poder sobre a sede de outro poder, tensionando o equilíbrio desejado entre eles. Ou seja, se a gravidade dos fatos não fosse tão grande, nesse caso dos desvios envolvendo o Júnior Mano, certamente a PGR adotaria essa mesma cautela que adotou em outros processos, né, justamente para evitar uma escalada dessa crise e essas acusações, né, de que o Supremo esteja interferindo ali de alguma maneira, autorizando que a Polícia Federal adentrasse o ambiente que para os parlamentares é considerado sagrado ali da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional como um todo. Então, ao dar o aval para essa operação no prédio da Câmara dos Deputados, no gabinete parlamentar do deputado investigado, isso, segundo fontes ali que acompanham essa investigação, denota bastante a gravidade desse caso.